Bom dia, galerinha, tudo bem? Estamos na nossa aula de número 5 do terceiro bimestre, quinta aula do terceiro bimestre, e essa é a segunda aula em que falaremos sobre o Setembro Amarelo, suicídio, saúde mental e todas essas questões relacionadas às nossas emoções. Lembre-se que durante todo o mês de setembro nós trabalharemos esse tema por conta de uma série de ações que o próprio Souza Gouveia está fazendo sobre o Setembro Amarelo, combate ao suicídio, sobre questões relacionadas à saúde mental, questão das emoções. Então essa é a nossa segunda aula sobre o tema e a nossa quinta aula do terceiro bimestre. Então, algumas questões iniciais antes da aula. As atividades, quem ainda não fez as atividades, me parece que nós já temos 4, se não me engano, atividades valendo nota no terceiro bimestre. Então, mesmo se você não fez, faça, e mesmo que você não consiga a nota total, não tem problema, você vai pontuar de qualquer forma. O importante é você fazer. Sobre a atividade última da nossa primeira aula sobre o mês de setembro amarelo, sobre o mês de setembro, que é a carta direcionada ao seu colega amanhã, aliás hoje, né? Hoje é o último dia para entregar, então você que ainda não fez, corra lá e já faça. A Josi mandou para você, vocês já sabem quem vocês tiraram. E repito, se você tem outra pessoa com a qual você tem uma afinidade maior e gostaria também de escrever uma carta, pode mandar para quem você sorteou e para essa pessoa. O importante é você mandar para quem você sorteou, para que ninguém fique sem receber. Qual que é o intuito da carta, prof? Eu recebi algumas perguntas, uma delas foi essa. O intuito é nos aproximar mais, é aproximar professores, alunos, comunidade escolar, colegas, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, que também faz parte das ações, é uma das ações do Colégio Souza Gouveia dentro dessa questão da nossa afetividade, das nossas emoções, entende? Então é muito importante que você não veja apenas como uma mera carta ou apenas como uma atividade com nota, mas sobretudo como uma atividade que vai aproximar você do seu colega, do seu amigo. É muito importante que você tenha consciência de quão importante é alguém receber uma carta, uma palavra, algum gesto de carinho de outra pessoa, sobretudo em momentos assim. Vou falar de umas experiências que eu tive essa semana que foi muito legal. E uma delas, aliás, algumas delas, inclusive, dizem respeito a vocês. Essa semana que passou foi uma semana bastante difícil, bastante corrida e eu, particularmente, tenho passado por algumas dificuldades de cunho pessoal. E isso é normal, porque todo mundo tem as suas dificuldades, faz parte da vida, não estou reclamando. Mas a gente fica borocochô, a gente fica triste, a gente fica desapontado, a gente perde o nosso ânimo, a nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos projetos. Muitas vezes alguém joga um balde de água fria. Então é comum que todos nós passemos por situações assim. Essa semana foi a minha vez. Aliás, a gente sempre tem várias vezes na nossa vida. E algumas coisas que aconteceram nessa semana me devolveram o ânimo e foi muito bom. Uma delas foi conversar com alguns de vocês sobre algumas questões para ajudá-los. Alguns de vocês me procuraram. Outra foi um grupo de amigos que fizeram escreveram alguma coisa para mim, me mandaram alguns gestos de carinho lá da minha cidade. Outra, uma pessoa que eu atendo como processo de coach, fez um post agradecendo o meu trabalho no Instagram. E outras foram vocês que escreveram alguns feedbacks na aula ou na própria atividade da aula, quando responde ao professor, falando sobre o meu trabalho, sobre algumas vezes em que vocês se sentiram assim, assado, falando sobre a aula, me elogiando, Então, essas coisas me deixaram muito felizes, me deixaram muito feliz, e me devolveram o ânimo. E eu fiquei lembrando disso, como isso é importante. Eu ainda vou gravar
um vídeo sobre isso e eu não sei, eu tô tão empolgado, tão emotivo, que eu sou bastante sentimental com essas coisas, que é arriscado eu chorar quando eu for gravar esse vídeo. Mas o fato é que eu queria lembrar isso para que vocês entendessem que coisas assim tão simples fazem muita diferença. É por isso que essa carta é importante. Imagina um colega seu ouvir, entre aspas, né, porque não é ouvir, mas ler uma carta sua com palavras de carinho, gestos de amor, motivação. Entende? Então vai para além da questão da nota. Então não deixa de entregar, de escrever essa carta não, tá bom? Pode ser escrita, pode ser digitada, essa foi uma outra pergunta. O importante é que você escreva a carta. A escola vai se responsabilizar em imprimir e entregar em mãos para o seu colega. Então não esquece, o último dia é hoje. Sobre os feedbacks que alguns de vocês me passaram, muito obrigado de coração, gratidão. Eu não respondi ainda a algumas pessoas por causa da correria, mas eu vou responder, tá? Então, para você que escreveu algumas coisas lá para mim, com muito carinho, eu vou responder. Pode ficar tranquilo e sossegado. Sobre as ações do Colégio Souza Gouveia, eu gostaria de incentivar vocês a participarem, a assistirem às lives. Se vocês olharem nas páginas, nas redes sociais do Souza Gouveia, vocês vão ver as atividades. Já teve uma primeira que foi na terça-feira, antes de ontem, que foi da Rose, fazendo a abertura, falando sobre o IAP, falando sobre o Colégio Souza Gouveia, sobre o projeto de trabalhar as emoções dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Foi uma live muito boa. Amanhã, sexta-feira, vai ter o doutor Ricardo Martins, ele é psiquiatra, vai falar sobre saúde mental preventiva. Então eu queria incentivar vocês a participarem. Nós teremos a doutora Roberta, psicóloga, que vai falar sobre depressão. É um assunto muito importante para nós todos e para vocês. Nós teremos a Nice, que vai falar sobre mindfulness, respiração, controle da ansiedade, também muito importante esse tema. Nós temos a Cíntia, que é do Sebrae, que vai falar sobre desperte o seu poder, desperte o seu potencial através da inteligência emocional. Ela trabalha com inteligência emocional. Também vai ser muito importante. Nós temos a Jo, que é uma pessoa que eu conheci do CVV, Centro de Valorização da Vida, que vai falar sobre o trabalho do CVV, também dentro dessa live. Para todas as lives, a Rose vai entrevistar essas pessoas e eu queria incentivar demais que vocês participassem, por causa da temática, por causa da importância, por causa do tema. E eu vou colocar os links, eu vou colocar a apresentação, eu vou colocar as datas nessa aula e nas aulas que vão vir, né? À medida que as pessoas forem confirmando as lives, eu vou colocar para vocês participarem, tá bom? Então eu quero incentivar vocês a participar. Inclusive, se você não assistiu a live de abertura com a Rose, inclusive, a diretora Rose, assiste, que tá lá na página do Facebook do Colégio Souza Gouveia, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre a história do Mike Yen, do jovem Mike Yen, e como nasceu o Setembro Amarelo. Falamos de alguns dados da OMS sobre o suicídio. Falamos, por exemplo, que a cada 40 segundos, meu Deus, alguém tira a sua própria vida. E hoje eu separei um conteúdo diferente para vocês. Eu vou deixar depois, esse vídeo nosso da aula vai ficar provavelmente mais curto, porque o conteúdo à parte, o conteúdo de apoio, ele tem talvez uma importância até maior que eu separei para vocês. Então eu separei para vocês um conteúdo em vídeo de uma parceria do CVV, Centro de Valorização da Vida, com a Unicef, que elaborou uma série de vídeos falando sobre a prevenção ao suicídio, sobretudo entre os jovens. Então tem um vídeo falando sobre como lidar com a questão do suicídio com jovens, e tem uma série de vídeos curtos. Tem um vídeo mais longo, que acho que é 14 minutos, e tem vários vídeos curtos de 1 minuto só, falando sobre vários temas, por exemplo, assédio sexual, bullying, depressão,
drogas, inclusão e pressão nos estudos. Cada um desses vídeos curtos de 1 minuto cada um deles, vai falar um pouco sobre essa realidade no meio jovem, dentro da escola, por exemplo, que são coisas que podem causar esse desejo que alguns jovens acabam tendo pelo suicídio, tá bom? Esse despertar. Então eu vou deixar esses links no final como material de apoio, vocês vão assistir. Essa aula eu não vou passar nenhuma atividade valendo nota, então fiquem tranquilos, as atividades que nós temos até agora, se vocês não fizeram, repita, faça, e principalmente a atividade da carta. Essa aula, embora eu não venha passar nenhuma atividade, o conteúdo dela é muito, muito importante, porque eu queria muito que vocês estivessem tão envolvidos quanto eu estou, quanto a escola está, e também na medida em que o próprio tema pede que se envolva por causa da importância dele, que é o tema da prevenção ao suicídio. Eu quero muito que você não veja essas aulas apenas como conteúdo sendo lançados ao vento, mas como coisas importantes, porque diz respeito à sua saúde emocional, diz respeito à sua vida, diz respeito à prevenção do suicídio. E se não diz respeito a você, porque isso não lhe afeta, com absoluta certeza diz respeito a alguém que você conhece, a um amigo, a um colega, a alguém da família, ou alguém que você nem imagina, mas que está passando por um momento difícil. Então preste muita atenção, entregue seu coração para esse mês de setembro, se envolva, porque é de uma importância que a gente não consegue medir. Antes de falar sobre os vídeos, passar vocês para assistir o vídeo, eu queria só falar algumas coisas também aqui no Brasil, porque na aula passada a gente falou de dados gerais, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, são dados da OMS, do mundo inteiro, não falamos especificamente sobre o Brasil. E eu separei alguns dados sobre o Brasil, que eu queria que vocês prestassem atenção. No Brasil, atualmente, 32 pessoas tiram a própria vida por dia. Então, a cada dia, 32 pessoas tiram a própria vida. É assustador. Se a gente pensar que de ontem para hoje, 32 pessoas morreram como causa suicídio, tirando a própria vida. Né? Mais pessoas morreram, infelizmente, mas como suicídio, 32. 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim na sua própria vida. 17%. Em algum momento pensou. E 4,8% elaboraram esse plano e, de fato, fizeram isso. Então, quase 5% dos brasileiros tiram a própria vida e 17% pensaram em tirar. E olha que dado assustador, porque o suicídio ainda é um tabu falar sobre ele, principalmente entre os jovens. Como foi tabu muito tempo falar sobre a morte. O suicídio ainda é um tabu. E entre os jovens ele é um tabu ainda maior, porque sempre se pensou que esse era um problema dos mais velhos, dos idosos, dos adultos. E quando um jovem tira a própria vida, assusta. É por isso que a história do Mike M assustou tanta gente. E a partir daí criou-se o Setembro Amarelo. Mas olha que assustador. Nos últimos 10 anos, crianças entre 10 e 14 anos, então crianças entre 10 e 14, da infância até a pré-adolescência, adolescência, crianças nessa faixa etária de 10 e 14 anos aumentou em 40% os casos de suicídio. 40% nos últimos 10 anos. Olha que coisa. 40%. É como de uma pessoa a cada 10 anos atrás, em cada 10 pessoas, apenas uma tirava a sua própria vida. Hoje são 5, são 4, são 5 em média. E na faixa etária de 15 a 19 anos, 33,8%. Então é muito alto. A faixa etária dos jovens e adolescentes, vocês sabem disso, eu falei entre os 15 e 29 anos, é a faixa etária que mais cresce a taxa de suicídio no mundo inteiro. Então veja que esse número é assustador e isso tem que trazer sobre nós um alerta. Tem que mexer com a gente. Tem que tirar a gente da cadeira e fazer com que nós nos preocupemos. A gente não pode ver isso como normal.
E o que é que a gente faz, prof? O que é que eu faço? Como que eu vejo? Como que eu lido com isso? Quais são os sinais? Como que eu vou saber? São perguntas que a gente faz. Alguns sinais que especialistas falam são mudanças de hábitos bruscas, mudanças bruscas de hábito, a perda do interesse pelas coisas que gostava, o descuido com a aparência, a piora no desempenho escolar, as alterações na qualidade do sono, do apetite e frases que geralmente se diz: ah, eu preferi estar morto, ou eu queria desaparecer, ou era melhor que eu nem vivesse. Essas coisas devem trazer sinais de alerta. E como que a gente lida com isso? Você tem que falar. Primeiro você tem que escutar. É a primeira das orientação é que você escute, mas que você tenha uma escuta ativa e sem julgamentos, como eu falei no outro vídeo. E quando for falar com responsabilidade, de forma adequada e alinhada ao que as autoridades, a OMS, geralmente diz e pede na prevenção. Então, é importante que esse momento a gente fale. A gente não pode ficar calado. É importante que você faça alguma coisa por alguém que você percebe que tem esses sinais que eu falei. Você não pode ficar calado. E, inclusive, se diz que quando alguém fala alguma coisa, um colega, e pede segredo, é melhor você, entre aspas, perder o amigo, mas não guardar segredo. Porque se você guardar segredo e esse amigo tira a vida, é pior. Então, isso tem que trazer para nós sinal de alerta. E essas campanhas que o CVV faz, Setembro Amarelo, é muito importante justamente para gerar essa conscientização e quebrar esse tabu. A gente falar mais abertamente a respeito. Entende? Então, eu queria falar isso antes de falar dos vídeos que eu vou passar para vocês, porque é muito importante. O que eu quero que vocês entendam é a importância do tema. É que esse negócio é tão preocupante que não dá pra gente não se envolver, ficar de braços cruzados, não fazer nada. Por isso que escrever essa carta é importante. Mas não fique só na carta. Ouça seu colega. Faça uma ligação. Mande um presente, uma caixa de chocolate, uma lembrança, alguma coisa. Converse, respeite o que essa pessoa falar. Nunca fale: ah, mas isso aí vai passar. Eu também já passei por isso, porque você, indiretamente, sem saber, é como se você dissesse que você não se importa com a dor dessa pessoa. E seja claro, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Pode perguntar. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Tem uma sigla que, acho que nesse vídeo que vocês vão assistir tem, que um especialista fala de uma sigla ROC, R-O-C, que é R de repare, O de ouça e C de conduza. Reparar, ele fala primeiro para você escutar, reparar, perceber, respeitar, ter uma escutativa. Reparar primeiro é para observar os sinais. Reparar, é identificar, é tentar ver alguma coisa. Ouça é ter a escutativa, ouvir respeitosamente, sem julgamento. E conduza é você conduzir essa pessoa para um especialista. Então essa é a terceira coisa, você não pode e nem precisa carregar a carga para você. Observando isso, identificando isso, leve até os pais, os professores e o especialista, um psicólogo, um terapeuta, alguém que pode ajudar aquela pessoa. O fato é, você não pode negar ajuda a essa pessoa e você não pode deixar de ajudá-la. Entende? Então veja, pessoal, essa na verdade, a aula mesmo, eu queria dar esse alerta inicial e a aula, o conteúdo mais importante da aula estará nos links no material de apoio. Então o que é que vai estar lá para você entender? Vai estar um link em que tem 6 vídeos curtos, de 1 minuto mais ou menos cada vídeo, é curto, direcionado para os jovens, que foi uma série que a CVV com a Unicef preparou e eu fui pesquisar, porque eu queria algo voltado para os jovens. E são 6 temas que eles abordam rapidinho: assédio sexual, bullying, depressão, drogas, inclusão e pressão nos estudos.
Então, o link é um link só que já vai estar do YouTube, que já vai estar os 6 vídeos, né? Vai estar como playlist. O vídeo dessa aula, só lembrando, eu estou com dificuldade de colocar ela direto no Google Drive, então talvez ela fique pelo link do YouTube igual foi semana passada. Mas para vocês não vai mudar nada, porque quando você abre, ele abre direto na plataforma, você nem precisa ser direcionado para o YouTube. Então, o primeiro link que eu vou passar é esse vídeo, é esse playlist com esses 6 vídeos curtos, com essa série, tá bom? E o segundo vídeo é uma série, também dentro dessa série do CVV com a Unicef, um vídeo com o título Como Prevenir o Suicídio entre os Jovens, que eu acho que é 14 minutos, que também é interessante, tá bom? Então são esses 2 vídeos. O que é que eu vou colocar mais para vocês de material de apoio? O site Setembro Amarelo da campanha, a páginas oficiais, né, do CVV, por exemplo, para você acompanhar, e a programação que a gente for tendo do Souza Gouveia. Eu quero muito que a tarefa que você abrace dessa aula seja dar importância ao tema, tentar identificar quem você pode ajudar. Mesmo que você não identifique que essa pessoa corra esse risco de cometer suicídio, e graças a Deus, tomara que assim seja, você não tenha essa preocupação e não encontre pessoas assim, mesmo que você não identifique, que pelo menos você faça uma ação de lembrar alguém, de falar com alguém, de se aproximar de alguém, de conversar com alguém, de mostrar carinho a alguém. Isso precisa ser alguém fora ou dentro, depende do seu coração mandar, pode ser alguém da família, pode ser um colega, pode ser um amigo, não importa, é o que o seu coração mandar. E principalmente se você identificar que é um alguém que você percebe algum desses sinais, tá bom? Aliás, alguns desses sinais no vídeo vai ficar ainda mais claro para você. Tá bom, pessoal? Então não vai ter nessa aula de hoje atividade para nota, mas vai ter esse comprometimento que eu queria que você fizesse. Assistir a aula, tentar identificar isso e principalmente sair para a ação, fazer alguma coisa. Você não tem ideia do quão profundo e impactante podem ser as suas palavras. E se você não souber o que falar, você não tem ideia do quão impactante pode ser a sua escuta, o seu ouvido, a sua atenção, o seu tempo, porque o seu olhar vai dizer de forma carinhosa que você está ali, mesmo que você não fale absolutamente nada. Conto com vocês dentro desse mês de Setembro Amarelo, para que todos nós juntos façamos dessa campanha uma das campanhas talvez mais práticas, mais verdadeiras, né? Que a gente seja livre, vamos dizer assim, totalmente daquela hipocrisia que a gente falou lá no primeiro vídeo, de lembrar só nessa época do ano, mais verdadeiras no sentido de a gente mesmo ser verdadeiro. Já que a gente critica tanto quem faz isso e lembra só nessa época do ano, então vamos nós sermos diferentes. Estender a mão, conversar, ouvir, entrar em contato com alguém, ajudar, enfim. Tá bom? Deus abençoe vocês. Os links vão ficar aí em anexo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu até indico que vocês assistam esses vídeos em companhia de suas famílias. Eu acho que vai ser bastante interessante. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.